As últimas 24 horas de Ted Bundy. Todos sabem quem é Ted Bundy. Um criminoso cruel, determinado a infligir a maior quantidade de dor e humilhação possíveis em suas vítimas. A captura de Bundy, em 1978, foi um grande alívio para as mulheres nos Estados Unidos da América que não precisavam mais temer se tornar seu próximo alvo. Durante seu tempo atrás das grades, ele confessou os assassinatos de 30 pessoas, mas muitos acreditam que o número de suas vítimas seja muito maior. Seu advogado de defesa o descreveu como a própria definição de maldade sem coração. Theodore Robert Cowell nasceu em 24 de novembro de 1946 para Eleanor Louise Cowell, na Elizabeth Lundholm, para mães solteiras em Burlington, Vermont. Embora a mãe de Bundy tenha afirmado que engravidou após conhecer um veterano do exército chamado Jack Worthington e que ele a abandonou quando soube da gravidez, a paternidade de Bundy é geralmente considerada um assunto em debate. Um vendedor e veterano da Força Aérea dos Estados Unidos da América, chamado Lloyd Marshall, supostamente estava listado em sua certidão de nascimento, mas uma cópia do certificado afirma que seu pai é desconhecido. Bundy cresceu inicialmente em Roxbury, Filadélfia. Ele foi criado pelos seus avós por 3 anos, porque era socialmente inaceitável na época uma mãe solteira ter um filho. Por vários anos, ele foi criado com a crença de que sua mãe era sua irmã, embora ele tenha eventualmente aprendido a verdade quando ela se casou e assumiu a custódia dele novamente. Desde jovem, ele era considerado estranho e exibia comportamentos questionáveis e perturbadores. Em um incidente, sua tia lembrou de acordar de uma soneca e descobrir que Bundy havia espalhado facas de cozinha ao redor dela na cama. Embora ele adorasse seu avô, Samuel, ele tem sido descrito como um valentão violento que batia em sua esposa, maltratava animais do bairro e expressava opiniões racistas e xenofóbicas. Ele teria jogado sua filha Júlia escada abaixo por ela ter dormido demais, segundo relatos. No entanto, vizinhos e membros da família acreditam que essa versão de Samuel não existia, que ele foi inventado para que Bundy justificasse seu próprio comportamento mais tarde. Em 1950, Bundy foi para Tacoma, Washington, com sua mãe, onde ela conheceu Johnny Bundy. O casal se casou em 1951 e ele adotou legalmente o filho dela. Bundy afirmou ter passado sua adolescência bebendo álcool, espiando pelas janelas dos quartos e lendo revistas e romances de detetive, procurando histórias de violência sexual. Ele gostava particularmente daqueles com fotos de cadáveres femininos. Amigos de infância e conhecidos alegaram que ele machucava tanto animais quanto outras crianças e que era um valentão e maldoso. Bundy teve um breve relacionamento com Diane Edwards na universidade, mas terminou devido à sua imaturidade e falta de ambição observadas por ela. Ele vagou por vários estados depois e eventualmente descobriu sua certidão de nascimento em 1969, o que o levou a começar a ressentir-se de sua mãe por esconder as circunstâncias de seu nascimento dele. Mais tarde, naquele ano, ele conheceu Elizabeth Klopfer, uma mãe solteira de uma filha de 3 anos. O relacionamento deles foi turbulento e continuaria ao longo da vida criminosa de Bundy. A filha de Elizabeth descreverá, mais tarde, incidentes de Bundy sendo abusivo com ela, tanto fisicamente quanto sexualmente, observando que ele a batia no rosto, a derrubava no chão e a tocava de maneira inadequada. Todos esses atos eram realizados como jogos. Bundy se formou em psicologia em 1972 pela Universidade de Washington e logo depois
se matriculou na Universidade de Puget Sound, em Tacoma, Washington, para estudar direito. Embora ele não tenha se saído particularmente bem no seu Law School Admission Test, ele tinha o apoio de vários governadores, para quem ele trabalhou e fez campanha durante seu tempo na universidade, bem como o apoio de seus professores da UW. Embora ele tenha mantido seu relacionamento com Elizabeth, ele também começou a namorar sua ex-namorada, Diane Edwards. Ela ficou impressionada com sua nova determinação, mas em 1974, ele terminou abruptamente o relacionamento ao cortar todo o contato com ela. Um mês depois, quando ela enfim conseguiu falar com ele tinha pouco a dizer. Bundy refletiria mais tarde que ele simplesmente queria provar para si mesmo que poderia ter se casado com ela. No mesmo ano, Bundy parou lentamente de frequentar as aulas na faculdade de Direito. Em vez disso, embarcou em uma vida de crime. Embora não esteja claro exatamente quando Bundy começou a matar, pois ele deu datas diferentes para pessoas diferentes, a primeira vítima de assassinato que conhecemos era Linda Ann Healy, de 21 anos, estudante da Universidade de Washington. Na manhã de 1º de fevereiro de 1974, Bundy invadiu seu quarto, a espancou até deixá-la inconsciente, vestiu-a com roupas e a levou para o seu carro. Ele afirmou mais tarde que a levou para uma área isolada, onde ela foi estuprada e assassinada antes de abandonar o corpo dela. Nos anos seguintes, Bundy tirou a vida de dezenas de jovens mulheres que mal haviam saído do ensino médio. A maioria de suas vítimas eram estudantes universitárias entre 15 e 25 anos, todas elas brancas, geralmente de origem de classe média. Bundy era conhecido por sua natureza meticulosa e calculista nos assassinatos. Ele matou em todos os Estados Unidos da América, operando na Califórnia, Colorado, Flórida, Idaho, Utah, Washington e Oregon, o que serviu para confundir os investigadores que estavam acostumados com assassinos que permaneciam em uma única área. Por anos, as autoridades acreditaram que estavam perseguindo vários indivíduos diferentes, o que prejudicou muito o caso. Outro obstáculo que atrasou a prisão de Bundy foi o fato de a polícia não acreditar que ele era capaz de cometer os crimes. Várias pessoas, incluindo sua namorada, Elizabeth Klopfer, sua ex-colega, Anne Rule, e um de seus professores de psicologia, disseram à polícia que Bundy se encaixava na descrição do homem que eles estavam procurando. No entanto, os investigadores se recusaram a acreditar que um estudante de direito, sem antecedentes criminais, pudesse ser responsável. Embora Bundy tenha começado invadindo casas e cometendo violência contra vítimas adormecidas, ele iria mais tarde a extremos muito maiores para pegar seus alvos. Ele frequentemente se passava por uma pessoa ferida, com um gesso na perna, o braço em uma tipóia, ou até mesmo usando muletas, e pedia às suas vítimas que o ajudassem a carregar livros e outros itens até seu carro. Uma vez que estavam perto ou dentro de seu carro, um Volkswagen Fusca, ele as dominava, atacava e as algemava. Elas, então, eram transportadas para outro local, onde eram estupradas e mortas. Ele frequentemente queimava as roupas de suas vítimas depois para eliminar evidências incriminatórias e visitava a cena do crime várias vezes para abusar sexualmente dos corpos. Bundy normalmente agredia suas vítimas por trauma contundente ou estrangulamento e evitava usar armas porque eram barulhentas, chamavam-as a atenção e eram muito mais fáceis para a polícia identificar e rastrear. Suas impressões digitais nunca foram deixadas em uma cena de crime, e ele era conhecido por pesquisar as áreas em que atacava para que pudesse estabelecer um espaço seguro para matar e descartar suas vítimas.
Em agosto de 1975, Bundy foi parado pela polícia em Utah, onde havia se mudado para se matricular em outra escola de direito. Dentro do veículo, as autoridades descobriram uma máscara de esqui, pé de cabra, algemas, sacos de lixo, picador de gelo e outros itens que os alarmaram. Um detetive reconheceu o nome de Bundy de um dos muitos relatórios feitos sobre ele por Elizabeth, e uma busca em seu apartamento revelou anúncios e panfletos de locais onde várias vítimas haviam desaparecido. Ele foi logo preso e acusado do sequestro de Carol DeHonch, uma operadora de telefone de 18 anos que escapou do carro de Bundy. Ele recebeu uma sentença de 15 anos pelo crime, mas em 1977 ele fugiu 2 vezes da prisão. A segunda vez foi em dezembro e ele não foi notado como desaparecido por 15 horas. Em janeiro de 1978, Bundy ainda estava foragido. Em Tallahassee, Flórida, ele invadiu uma casa de irmandade e atacou 4 jovens mulheres, matando Margaret Bauman e Lisa Levy. Em 9 de fevereiro, ele matou sua última vítima, Kimberly Leach, de 12 anos. Mais tarde naquele mês, ele foi finalmente capturado e preso novamente, e as marcas de mordida no corpo de uma de suas vítimas da casa da Irmandade se tornaram evidências que ele não podia negar ou se livrar com conversa. O promotor principal, Larry Simpson, comentaria mais tarde: "Acho que a marca da mordida em si é indicativa da fúria primal que o Sr. Bundy deve ter estado no momento em que cometeu esses assassinatos. Foi apenas uma fúria homicida total." Em julho de 1979, Bundy foi condenado pelos assassinatos de Margaret Bauman e Lisa Levy, bem como por 3 tentativas de assassinato. Ele foi condenado à morte por seus crimes. Nos próximos 9 anos, ele tentou apelar da sua sentença, mas em vez disso, recebeu outra sentença de morte depois de ser condenado pelo assassinato de Kimberly Leach. Apesar de sua prisão, Bundy acabou se casando com Carol Ann Boone em 1980 durante um julgamento, porque ela havia aceitado a proposta diante de um juiz. O voto era legalmente vinculativo na Flórida. Carol era a mãe de 2 filhos que estava vendo Bundy mesmo enquanto ele namorava Elizabeth Klopfer, tendo se conhecido em 1974 em Olympia, Washington. Ela deu à luz a única filha do casal, Rose, em 1982. Inicialmente, havia alguma dúvida sobre a paternidade do bebê, mas rapidamente ficou claro que os guardas da prisão não podiam ser subornados para fazer vista grossa quando o casal queria algum tempo a sós durante as visitas de Carol à prisão. Por anos, ela acreditou que Bundy havia sido injustamente processado, mas, em 1986, ela pareceu finalmente ver a verdade. Ela se divorciou dele e se mudou para Washington com a filha deles. Jogar dias finais e morte. Em abril de 1986, a data de execução de Bundy foi marcada para 2 de julho. Foi neste ponto que o serial killer finalmente começou a admitir alguns dos detalhes mais horríveis e terríveis sobre seus crimes que ele ainda não havia discutido, incluindo sua tendência de abusar sexualmente de cadáveres e a maneira como ele vestia os corpos, pintando suas unhas, aplicando maquiagem e lavando seus cabelos. Ele também revelou que decapitou cerca de 12 de suas vítimas e manteve um grupo de cabeças em sua casa por algum tempo antes de finalmente se desfazer delas. Horas antes de Bundy ser executado, no entanto, a execução foi adiada indefinidamente e surgiram mais problemas legais que foram resolvidos. Eventualmente, ele esgotou todas as suas opções de recurso e novamente se sentou com os investigadores
e revelou que havia matado muito mais do que as 3 pessoas cujos assassinatos ele foi condenado. Seu advogado comentou mais tarde: seus assassinatos foram as realizações de sua vida. Desta vez, porém, ao falar com os investigadores, Bundy não foi tão franco. Ele optou por omitir inúmeros detalhes sobre os assassinatos na esperança de que pudesse escapar de sua sentença de morte. Contrariando o conselho de seus advogados, ele agiu de forma que poderia virar os investigadores e oficiais do tribunal contra ele. Ele diria a eles que havia restos mortais enterrados em um estado, mas não ofereceria mais detalhes, fornecendo migalhas escassas de informação e acreditando que lhe seria concedido outro adiamento da execução. No entanto, os investigadores não morderam a isca, e sua sentença foi fixada para janeiro de 1989. No último dia de vida de Bundy, ele concedeu uma entrevista gravada em vídeo para James Dobson, um psicólogo e fundador da organização evangélica cristã Focus on the Family, estabelecida em 1977. O grupo defende a abstinência e os papéis de gênero à moda antiga, faz lobby contra os direitos lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer plus e busca mudar a política pública quando se trata de educação sexual, aborto e criacionismo. Ao conversar com Dobson, Bundy começou a afirmar que seus crimes surgiram de um consumo excessivo de pornografia, alegando que uma vez que se tornou viciado nela, eu continuaria procurando por material mais potente, mais explícito, mais gráfico, até chegar a um ponto onde a pornografia só vai até certo ponto, onde você começa a se perguntar se talvez realmente fazer isso daria aquilo que está além de apenas ler e olhar para isso. Enquanto Dobson comprou completamente a história de Bundy, investigadores e biógrafos acreditam que o assassino estava simplesmente tentando agradar o entrevistador, enquanto também tentava culpar algo, qualquer coisa, ao invés de assumir a responsabilidade pelos crimes que cometeu. Aqueles que entrevistaram Bundy ao longo dos anos concluíram que, embora ele tenha admitido ter cometido 30 assassinatos, nunca assumiu realmente a responsabilidade por nenhum deles. Ele frequentemente culpava um avô abusivo, a falta de uma figura paterna, o fato de sua mãe ter escondido sua identidade dele, qualquer coisa, menos ele mesmo. Ele até tentou culpar suas próprias vítimas, dizendo a Elizabeth, em uma carta, em 1977, eu conheci pessoas que irradiam vulnerabilidade. As expressões faciais delas dizem, eu tenho medo de você. Essas pessoas convidam o abuso. Ao esperar serem feridas, elas encorajam isso sutilmente? Naquela noite, Bundy telefonou 2 vezes para a mãe. Na época de sua prisão, ela estava trabalhando como secretária na Universidade de Puget Sound e se recusou a acreditar que seu filho era o assassino cruel que a polícia afirmava ser. Como Carol Ann Boone, não foi até ele confessar com a data de sua execução, se aproximando cada vez mais, que ela finalmente percebeu quem ele era e o que ele havia feito. Louise afirmou, nós acreditávamos nele. Nós queríamos acreditar nele. Ele ainda é nosso filho, não importa o que ele tenha feito. E nós o amamos muito. Ela supostamente lhe disse ao telefone, você sempre será meu filho amado. Ela recusou-se a assistir à sua execução, pois teria sido muito angustiante para ela, e mais tarde disse a um repórter, é um circo, e não sentimos a agonia que passaríamos ao ir até lá compensaria por alguns minutos conversando com Ted através do vidro. E ele também se sentia assim. Notavelmente, Bundy também tentou entrar em contato com a mãe de seu filho. Carol teria ficado devastada com suas confissões e também ressentida por ele ter começado a namorar outra pessoa após o divórcio. A mulher em questão
Diane Weiner, intercedeu em seu favor, tentando convencer as famílias de suas vítimas a pedir que sua execução fosse adiada, para que ele tivesse mais tempo para revelar mais informações. Nenhuma das famílias comprou o que ela e seu namorado estavam vendendo, no entanto, e o governador da Flórida, Bob Martinez, disse aos repórteres que não concordaria com mais atrasos na execução, declarando: "Não vamos permitir que o sistema seja manipulado." Para ele estar negociando sua vida sobre os corpos das vítimas é desprezível. Embora Bundy tenha recebido uma última refeição, ele a recusou e, portanto, foi servido uma refeição padrão de bife, ovos, batatas raladas e torrada. No entanto, ele supostamente recusou-se a comê-la. Na noite antes de sua morte, ele discutiu sobre suicídio com um detetive observando: ele não queria dar ao Estado a satisfação de vê-lo morrer. Bundy deu suas últimas palavras ao seu advogado, Jim Coleman, e ao ministro Fred Lawrence. Ele declarou: "Gostaria que você desse meu amor à minha família e amigos." Fora de uma prisão estadual da Flórida, uma multidão animada de 500 pessoas, armadas com cerveja e vestindo camisetas com slogans como "Quem Bundy", se reuniu em antecipação. Eles cantariam e entoariam canções mais tarde, dançariam e soltariam fogos de artifício enquanto a execução era realizada, comemorando ainda mais alto quando o carro funerário contendo seu corpo partiu da prisão. Mas não eram somente os grupos reunidos fora da prisão que comemoravam. A Casa da Irmandade, na Universidade Estadual da Flórida, que havia perdido 2 de suas membros em 1978, organizou um grande churrasco, onde serviram hambúrgueres Bundy e cachorros quentes eletrificados, enquanto policiais no Alabama realizavam uma fila Bundy. Bundy foi executado por meio de uma cadeira elétrica, conhecida como Old Spark, em 24 de janeiro de 1989 e foi declarado morto às 7h16 da manhã. 42 pessoas testemunharam sua morte. Ele foi cremado em Gainesville, Flórida, e nenhuma cerimônia pública foi realizada. Bundy havia escrito em seu testamento que desejava que suas cinzas fossem espalhadas nas montanhas Cascade do estado de Washington, notavelmente uma área onde ele se livrou de cerca de 4 de suas vítimas. Há relatos conflitantes sobre se esse pedido foi ou não atendido. Após sua execução, o cérebro de Bundy foi removido e examinado em nome da ciência. Robert Keppel, um investigador que trabalhou no caso do assassino do Rio Verde e interagiu com Bundy, descreveu sua sede de sangue como algo que o dominava em ondas químicas, como um desejo por um narcótico. Isso levou à especulação de que havia algo fisicamente errado ou diferente em Bundy que o diferenciava das pessoas comuns. O antropólogo forense William Maples notou marcas em forma de halo em sua cabeça, mas isso era simplesmente da cadeira elétrica, assim como a grande massa de sangue coagulado no topo do cérebro. Maple afirmou que, na verdade, não encontrou nada fora do comum, observando, quando finalmente foi removido e examinado, o cérebro de Ted Bundy parecia com o de qualquer outra pessoa.